Olá, eu sou o Paulo Marchetti e eu trago mais um conteúdo do jornalismo de entretenimento. E hoje eu vou trabalhar em cima de um projeto que eu criei em 2021 para a Univesp TV, quando ela me contratou como diretor de conteúdo. Esse foi um dos programas que eu criei para a Univesp, especialmente para a grade de transmissão da Univesp. Eu vou colocar, vou dividir aqui, eu vou colocar um trecho para a gente conversar, não tem áudio, mas essa abertura são pequenos programetes de 3 a 5 minutos, e que eu escolhi o Libras porque ele aparentemente é um programa simples. Olhando no vídeo, ok, uma apresentadora, a Mari, ela é surda, ela é pedagoga, e, e aí aparentemente você vê, é um quadro fixo, uma câmera no tripé, Mariana fazendo Libras, tem a Carol, a Carolina, ela faz a locução, é um trabalho inverso. É o primeiro programa de televisão, inclusive, apresentado por uma pessoa surda. Então, essa primeira temporada que eu fiz em estúdio, foram, não lembro quantos programas, a gente dividiu por temas, eu já vou falar sobre isso. E, e eu fiz uma segunda temporada. Também eu fiz a primeira, segunda temporada e desenhei a terceira temporada, e depois eu fui fazer outras coisas dentro da TV Cultura. E essa segunda temporada, ó, vou dividir aqui também, é também com a Mari, só que eu nessa segunda temporada eu decidi fazer, a gente sentou, eu e o roteirista, o André, a gente falou, pô, vamos fazer fora, porque a captação desse programa, desses programetes, desses vídeos, ele independe do áudio. Então, eu posso fazer fora. Podia passar avião, podia cair bomba, que para mim não interessa. Eu não ia usar o, o som ambiente, porque é a Mari com a linguagem de sinais, a linguagem brasileira de sinais, e a Carol fazendo a locução. Então, e a voz no estúdio. Então, esse é interessante. Antes de eu entrar nos detalhes desse projeto, que, ó, como eu falei, essas duas primeiras temporadas, elas foram assim, simples, entre aspas, com a Mari em frente à câmera, câmera travada no tripé, um quadro único, e pronto, e ela dá o texto. No caso deste vídeo aí que a gente está falando sobre a Libras e as crianças ouvintes, você vê que o teto ele está um pouquinho maior. O teto é entre o fim do quadro e a cabeça da Mari. Você vê que o espaço é maior, exatamente porque ela me orientou. Ela falou: eu vou precisar de um espaço, porque eu vou fazer sinal, porque tem sinais de Libras que você invade. Então, não só esse vídeo, mas outros vídeos ela me orientava. Ela falava: não, deixa um pouquinho mais, mais aberto em cima, porque eu vou trabalhar com as mãos também aqui. Tem sinais que você mexe, como eu fiz esse sinal, tem sinais que vão além da cabeça. Então eu precisei desse enquadramento um pouquinho, tá vendo? Ó? Às vezes, ó lá, tá vendo? A mão alcança uma altura que é necessária fazer um enquadramento que é desse tipo. Então esse é um programa simples, eu convido você a depois buscar na internet, no YouTube, que é um conteúdo da Univesp TV, está no canal oficial da Univesp TV. Eu vou botar esses dois links que eu mostrei, eu vou botar na descrição deste vídeo aqui, mas vale a pena para quem gosta do assunto, para quem gosta de Libras e de todo o universo, eu convido você a assistir todos esses vídeos. Tem a terceira, tem a quarta temporada, agora eu não sei, inclusive acho que já se transformou num curso, de fato, um curso de Libras também com este nome, Libras para Todos.
Então, quando eu cheguei lá na Univesp, coincidiu, eu vou abrir aqui a apresentação que eu fiz com o Word, como sempre, minha modesta apresentação. Por coincidência, quando eu entrei na Univesp TV, eu estava cursando pedagogia. E na pedagogia existe a disciplina Libras, existe a disciplina para inclusão e, enfim, como tratar as pessoas, as crianças especiais, não é assim que se fala, mas os PCDs, enfim, e a gente a gente estuda todo esse universo de inclusão, acessibilidade, e aí eu trouxe essa ideia, logo que eu cheguei na Univesp, de fazer um programa que a gente vai ensinar Libras para os ouvintes, porém, que também pode servir para quem é surdo. Mas a ideia, e é o contrário, porque geralmente a gente vê a pessoa, o ouvinte, né, sua fala, e ter e ter o intérprete de Libras no cantinho do quadro. Eu inverti essa ordem. O apresentador é Libras, exatamente para poder ver os sinais, para poder aprender os sinais, e uma locução. Então, e a locução faz toda. É um momento. Foi um momento singular. Todo esse projeto foi um momento singular. Se você perceber, como eu falei, parece simples. Eu fiz uma coisa. É um enquadramento fixo com a Mari em quadro, no centro do quadro, e pronto, mas olha o tanto de etapas que a gente cumpriu. Porque, primeiro, quando eu tive essa ideia, precisei saber se ela era possível. Então, eu fui até o departamento de acessibilidade. A TV Cultura ela tem um departamento que serve de referência, e ele é referência para outras emissoras e para outros grupos de mídia. E tem o departamento de acessibilidade. Fui conversar com a coordenadora do departamento, a Fernanda, para levantar essa ideia. E aí, o que você acha? Estava pensando isso. E ela também, pô, agregou, ela não só achou legal, como ela veio com outras ideias. Essa conversa foi quase que uma pesquisa, sabe? É possível, não é? Dá, não dá? É viagem da minha cabeça. E ela, inclusive, me mandou links de YouTubers que são surdos, que têm o seu canal no YouTube, mas todo ele feito em cima de Libras. E assim, é gente que sai para rua, vai para o shopping, é um canal, como é um canal de ouvinte. E eu achei muito legal, vi muitos YouTubers surdos e conteúdos excelentes. E surgiu a Mari, que trabalhava nesse departamento, é pedagoga. Nem todo surdo sabe ler, exatamente pela dificuldade, pela sonora das palavras, as sílabas. Enfim, não é todo mundo que consegue ler. A Mari tinha leitura, mas a leitura do surdo também ela é mais lenta, enfim, não é como uma leitura de ouvinte. Então, ó, primeiro teve essa conversa com a Fê, foi muito legal, porque ela me mostrou que é possível. Uma vez que eu soube que é possível e que ela me deu uma geral, me falou um pouco mais do universo, juntando com isso que eu falei, que eu estava na faculdade de pedagogia, eu escrevi uma apresentação. Claro que antes de apresentar, de enviar essa apresentação para as pessoas, para os devidos profissionais, para o meu chefe, para o coordenador, o pessoal da Univesp TV, tudo, eu passei para a Fernanda leu, ela deu ok, falou, é isso, beleza, porque eu não posso, eu estava entrando em um universo que eu conhecia pouco, apesar de estudar, conhecia super pouco. Então, eu precisei de toda ajuda, inclusive para colocar isso tudo no ar. Eu tive, claro, a ajuda de todo mundo, da Mari, da Carol, elas foram praticamente elas que fizeram esse conteúdo, elas que criaram, eu só fui, elas que desenvolveram o conteúdo, eu só criei o projeto e falei, vamos falar sobre isso, dei um direcionamento,
do que eu pensava. Já falo sobre isso. Então, aí, beleza, apresentação, pô, gostaram, vamos fazer, programa simples, como você vê, não tem custo, o custo é baixíssimo, a equipe eu botei embaixo, também vou falar dela, então, vamos fazer. Então, primeiro foi escolher quem ia fazer a apresentação do programa e quem ia fazer a locução. Então, foi definido a Mari, me apresentaram a Mari, caiu com uma luva, foi excelente, porque, como eu falei, ela é pedagoga, então ela veio também com, com essa experiência de professora que ela é, com a experiência que ela tem dentro não só do departamento de acessibilidade da TV Cultura, o tempo que ela trabalhou lá, mas de outras empresas que ela trabalhou. Então ajudou bastante. A Carol também veio com todo o seu conhecimento. A gente tinha duas profissionais gigantes desse universo que, putz, me acalmou. Elas conseguiram me acalmar o André, que era o roteirista, porque aí, uma vez que elas entraram no projeto, a gente sentou e começou a fazer as reuniões para levantar temas. Aí eu dei minhas ideias iniciais que eu gostaria de falar sobre o universo da pessoa surda de uma maneira geral, do universo da criança, no trabalho, em casa, vida social, lazer, cultura, economia, e fui para todas as áreas, como não só mostrando para as pessoas como lidar com as pessoas surdas, mostrar a capacidade delas, que as pessoas, às vezes, não sei porquê, desconhecem, e, e como funciona tudo. Essa primeira temporada, eu, inclusive, pedi para a gente poder ensinar alguns sinais dentro daquele universo que a gente conversa. Por exemplo, tem um dos temas na primeira temporada, a gente falou de regionalismo, porque na Libras também tem a coisa da gíria, o modo, o sinal muda um pouco, uma posição da mão, que ela é assim, em São Paulo ela pode ser assim, em Minas, aí depende muito, pode dobrar um pouquinho, o dedo pode ser não reto, mas um pouco mais dobrado, isso tudo muda um pouco. E então, no final, por exemplo, desse tema regionalismo, a gente mostrou como que fala estados, como que fala país, norte, sul, leste, oeste, a gente foi região nordeste, sabe, região sul, eu não lembro direito, mas eu gravando, a gente gravou essas duas temporadas, acho que foram 34 temas, 34 programas, então, e eu editava e tudo, então você passa a ter um pouco de conhecimento, né, daquele universo, porque ali trabalho diário, tanto na gravação quanto na ilha, então você ir conversando com a Mari, conversando com a Carol, e tendo a Carol do lado, então você tem um convívio com aquilo e você acaba que pega um pouco de algumas palavras, alguns sinais, mas precisa ter prática. Sem prática, Libras é como qualquer outra língua. Se você quiser aprender, é igual a aprender espanhol, mandarim, inglês, é a mesma coisa. Tem que ter dedicação, tem que praticar, tem que ter o conhecimento devido enfim, de cada. Imagina o tradutor de Libras, a própria Carol, que foi uma das primeiras profissionais da Universo TV, ela me falou que quando ela foi contratada, um dos primeiros trabalhos que ela teve que fazer, porque a Univesp, ela é a USP, ela é a universidade do estado virtual do estado de São Paulo. Então entre aspas, é uma USP, só que virtual. E, um dos primeiros trabalhos da Carol foi fazer a tradução para Libras de uma aula de química. Como que se faz Libras de uma aula de química? Então, ela não só teve que aprender o assunto química, o assunto física, as disciplinas que cada ano a matriz curricular muda, então ela precisa saber também, então ela teve que estudar
Ela disse que essa primeira aula ela ficou completamente perdida, ela não conseguiu fazer o sinal de tudo que foi falado e, e aí foi para casa estudar, foi criado, foram sinais foram criados para determinados elementos, para determinadas palavras dentro desse universo da química. E, então, Libras não é uma coisa tão simples quanto aparenta ser, né? É bem cheio de detalhe. Então, a gente escolheu, a gente começou a fazer o levantamento dos temas. Então, para essa primeira temporada, quantos programas a gente vai fazer? Vamos fazer 13 programas, que geralmente é isso, são 3 meses de projeto. Até porque, como era a primeira temporada, vamos fazer esse número e a gente vê para o próximo, faz a continuação. Tanto que a segunda temporada é a mesma coisa, a gente continuou falando sobre temas do universo da pessoa surda, e só que nessa segunda temporada a gente não teve essa segunda parte, onde ela ensinava alguns sinais, algumas palavras, quais eram os sinais dessas palavras. Não, a segunda temporada já era um texto corrido, aí terminava a explicação, a exposição da Mari, e terminava o programa. Então, a gente definiu os temas, depois dos temas todos definidos, e muita conversa, o André desenvolveu, o roteirista, começou, elaborou o texto, tudo muito, tudo muito com a orientação o tempo inteiro, a orientação da Mari e da Carol, obviamente. Então, o André, ele preparou um texto que, para Mari e para Carol, serviram de mais ou menos uma base para elas entenderem o que elas iam fazer em vídeo, que é, que é ser feito. Porque a Mari pegava esses textos e mudava ele inteiro, óbvio, porque muda-se o texto, ainda mais um texto escrito para a linguagem de sinais, completamente diferente. Então, ela mudava o texto, adaptava todo o texto, texto por texto, e aí, quando ela, depois desse ajuste de texto, o que ela fazia era gravar, não tinha teleprompter. Eu estou vendo aqui, eu peço até desculpa, eu estou vendo aqui ajuste de texto, projeto gráfico e atenção nos sinais. É só fazer esse à parte. A gente fez todo um projeto gráfico, pensou num fundo nessa primeira temporada, era para ter um fundo. A gente mostrou esse fundo para Mari e para Carol, que elas achavam. E a Mari, na hora, disse: ó, não dá para ter fundo, não dá para ter imagem. E o fundo era o alfabeto, né, de surdo e mudo. Ela falou: não, não, vai tirar a atenção dos sinais que eu vou fazer. Então, deixa sem fundo, sem nada, porque a atenção tem que ser toda para os sinais que eu vou fazer. Então, foi eliminado o fundo, como se vê no vídeo que eu mostrei, o fundo ficou só o estúdio mesmo, botei 2 luzes só para ficar marcado ali, para não ficar muito escuro, e ficou sem nada. O protagonismo é a Mari, o protagonismo são os sinais que a Mari mostra em vídeo. Então, o projeto gráfico eliminou essa parte, esse fundo que a gente fez, e ficamos só com a abertura, encerramento e os nomes. Como eu falei, são programetes de 3 a 5 minutos, então não tem bloco, não tem nada, é uma coisa só. E, então a gente tinha que ter essa atenção aos sinais. Outra coisa, antes de falar do teleprompter, porque o que eu ia falar, que está aqui embaixo, o teleprompter, vídeo, laptop, é que uma vez o texto pronto, aprovado pela própria Mari e pela Carol, falava: ok, a gente pode gravar. Ela me dava dos 13, ela pegava 5, assim, ó, esses 5 estão prontos. Ela pegava esse texto e, como a gente não ia ter teleprompter, até porque ela, como eu falei, ela tem leitura, mas a leitura dela nem para tópico era melhor não fazer o teleprompter. O que ela fez foi, ela pegou o texto, decorou o texto e fez o seu próprio teleprompter, só que de imagem, gravou no seu laptop, ela desenvolvendo o texto,
E aí, na hora da gravação, eu botei, como eu falei, câmera no tripé, tudo, eu peguei o laptop dela, coloquei ao lado da lente, não lembro se embaixo, em cima ou ao lado, mas eu coloquei colado na lente, que ela, pela visão periférica, ela via o sinal que ela fez, cada texto era uma imersão para Mari, porque eram takes únicos, não dava, eu não podia fazer, não tinha corte de câmera, e se tivesse erro, eu não podia falar, não, vamos daí, porque vamos daí por causa dos sinais, podia cortar um sinal, e é bastante diferente. Então, uma vez que começava a gravação valendo, tinha, mesmo que fosse 5 minutos, 6 minutos, a Mari ia de uma vez. Então, todos esses programas, esses programetes que estão no YouTube, eles foram take único. Às vezes a gente gravava 3 vezes, no máximo 4, não passava disso, não passava acho que de 3, mas você vê, de uma vez só, uma vez que começou, vai até o fim. Por isso que eu falei ali, ó, o 10º ponto, captação, é uma câmera, acabou, porque não é desnecessário fazer corte, e take único, porque o texto é corrido e os sinais precisam estar corretos, né? Os sinais, não pode ter corte nos sinais, porque também se eu tivesse câmera para cortar, imagina se no meio de um sinal vai para outra câmera e o que ela falou ali, então não podia. Era isso. E ela preparou esse teleprompter, entre aspas, dela, eram vídeos, ela gravava muito próxima da câmera para ela poder, porque a distância também, eu não, como você vê, eu fiz plano americano, a câmera ficava um pouco próxima dela, então ajudava também para ela ter essa visão periférica bastante clara para ela. Uma das coisas importantes que eu pedi para ela foi essa aí que eu pedi não, mas a gente, nas diversas, foram muitas, até a gente começar a gravar, de falar assim, ok, programa aprovado, vamos fazer. E começar a produção e começar a gravar, foi mais de um mês, talvez 2 meses, porque para preparar tudo isso aí não foi tão fácil, não foi. E E aí uma coisa que eu pedi, que a gente definia, que assim, vamos fazer a mesma abertura e o mesmo encerramento. A Mari fala o oi dela, ela fala que ela é tradutora e intérprete da ela é tradutora de Libras da Univesp TV e tal, da Fundação Padre Anchieta, etc. e tal. É sempre a mesma e o encerramento também. Então, esse foi o programa de hoje, até a próxima, tudo exatamente para as pessoas se acostumarem com os sinais. Isso já é uma coisa já didática, de ver como que é o oi, como que é o nome dela, como que é o sinal, como que é o tchau, até a próxima. Então, tudo isso aí já é pensando na entrega do conteúdo, né? De valorizar o conteúdo. A gente, inclusive, a gente convidou, teve um dos episódios, talvez da segunda temporada, a gente convidou, eu não lembro o nome dela, ela é uma guia turística surda, e eu fiz uma entrevista, a Mari, com essa guia, uma entrevista em Libras, foi sensacional, o programa o programa está disponível, como eu falei, no canal oficial da Univesp, e é incrível, foi muito, muito bacana ela contando as experiências dela, as viagens, tudo, o pessoal que vai junto. Então a gente fazia sempre, quando a gente podia, a gente sempre fazia as coisas padronizadas exatamente para as pessoas se acostumarem com certos sinais, com a linguagem. A gente falou sobre a importância da expressão facial, que também faz parte da linguagem de Libras, quando você mexe o olho, a sobrancelha, faz a cara boa, faz cara ruim, isso tudo faz parte dos sinais de Libras. Quando eu gravava, a Carol ficava junto, eu botava uma lapela na Carol, e ela já ali na hora, já também fazia a tradução. Era um áudio guia, porque esse material depois ia para a pós-produção, para a editora, que precisava botar o nome, precisava botar pacote gráfico todo, algumas informações, e ela precisava entender o que estava. Ela
a editora não sabia Libras, então ela precisava do áudio da Carol, que servia de guia porque ela estava fazendo. Às vezes a Mari chamava uma palavra, falava alguma coisa que entrava alguma informação. Então, isso tudo ajuda. O áudio da Carol guia ajudava nesse momento da edição. Depois, eu ia para um estúdio, uma mesa de som, uma cabine de locução. Eu ia para um pequeno estúdio técnico de áudio com a Carol para a gente fazer as locuções, para a gente fazer a versão final de cada locução. Eu botava o vídeo, depois que estava já, a gente pegava já o take válido e botava um vídeo para a Carol também tinha o texto, então ela sentava com fone e tal e fazia a tradução ali. Uma observação, uma das coisas que, por exemplo, eu aprendi, perdão, é que assim, em Libras não tem conectivos, não tem artigos, não tem certas palavras que ligam a frase. Às vezes a frase em Libras são apenas palavras. Vou tomar sorvete. Não falar porque foi, porque aí depois, e aí, não. Palavrinhas que fazem, que formam a frase, os conectivos mesmo, e artigos. Isso não tem. Então, o texto ele tinha que casar com o sinal. Às vezes, o sinal de Libras bastam 2, 3 sinais para se falar uma frase que é longa. Então, a gente tinha que fazer a preocupação e as várias vezes que a gente voltava era exatamente para poder sincronizar o sinal que a Mari estava fazendo com o que a Carol precisava traduzir. Então, esse momento foi um momento também bastante que a gente adquiriu muita experiência, inclusive a Carol, porque às vezes tinha que adaptar o texto, tinha que adaptar a fala, e a gente ficava ali pensando em palavras, em formas que não atrapalhasse, é óbvio, claro, é um programa didático. Então, esse momento foi um momento também delicado de texto. Tinha, claro, o programa que ia de uma vez, take único, a Carol traduzia numa só, mas tinha alguns temas que eram mais complicados. Se você pegar os programas, esses 34 temas, cada programa é um universo à parte, é um tema à parte. É escritório, é escola, é saúde. Uma vez eu pedi um depoimento da própria Mari, contando que o pai dela passou mal em casa. Isso tem em algum dos programas. E ela teve que chamar o SAMU, e chegou o SAMU em casa, nenhum dos dois profissionais do SAMU sabia Libras. E aí, sabe, fica uma situação chata. E esse depoimento foi muito bacana, muito real, muito emocionante. Então, a gente, por exemplo, nesse programa sobre saúde, a gente, antes de terminar o programa, vinha com alguns sinais, assim, hospital, médico, atendimento, exame, consulta, algumas palavras que fazem parte desse universo. Então, você vê um programa, né, em vídeo, uma coisa que parece simples, volto a dizer, apresentadora, câmera fixa, mas olha o tanto de trabalho que isso deu. A gente criou um teleprompter, uma forma da Mari poder ter o teleprompter dela para poder acompanhar o texto, a imersão que ela teve que fazer, que eu sempre digo, é o envolvimento do profissional com aquele conteúdo que ele trabalha, seja independente da etapa, da função, seja na pré-produção, na produção, captação, pós-produção, o envolvimento que o profissional tem com o conteúdo que faz, isso faz toda a diferença. Esse projeto, o Libras para Todos, foi um projeto de muito sucesso, graças a Deus. Ele tanto que está aí até hoje. Ele foi para a grade da TV Cultura, se eu não me engano, pelo menos a primeira temporada. Ele
Ele serviu de referência para a criação de outros projetos educacionais, até para a própria TV Cultura. Ele foi para outras grades, de outras emissoras afiliadas e tudo. Então, é um projeto que, que eu quis mostrar exatamente para... Primeiro, é um programa que, que cobre três coisas aí: educação, informação e entretenimento. Entretenimento porque é uma coisa nova. É a Mari, uma primeira apresentadora surda da televisão, então é uma novidade, chama atenção, assim como qualquer outro projeto de entretenimento que chame atenção pela, sim, ser plástico, enfim, pelos seus N motivos. E no caso do Libras para Todos, tem esse ineditismo da apresentação, tem e da locução. Então, foi um projeto realmente que publicidade chama de case de sucesso, né? É isso. Mas foi um projeto de sucesso, uma ideia simples que precisou de muitos detalhes para ser colocado em prática, e isso acontece no audiovisual. É um programa ultra jornalístico, informativo, educacional, como eu falei, é o tripé inclusive da TV Cultura, que tem essas três frentes, os programas da TV Cultura. E é isso. Dentro desse projeto tem profissionais, inclusive jornalistas. Eu falei da equipe, deixa eu colocar a equipe aqui antes de terminar o vídeo. Perdão, olha, a equipe desse programa foi direção, produção, o roteiro, a apresentadora, a intérprete, Carol e a Mari, teve um editor, teve um operador de câmera, eu tinha um sonoplasta, que acompanhou as gravações minha e da Carol. Eu tinha um operador de áudio também, eu não botei aí, mas tinha operador de áudio nas captações, exatamente para botar o lapela na Carol, para ela fazer o, o áudio guia, e a pessoa que fez a embalagem gráfica do programa. Então, um programa simples, aparentemente simples, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pessoas envolvidas, fora a coordenação de produção e outros profissionais que trabalham indiretamente, mas diretamente é isso. São 9 pessoas, tirando o videografista, são 9 pessoas que trabalham diretamente no programa. E essa é a magia da televisão. Esse é um conteúdo que eu tenho muito carinho, inclusive, primeiro por ser pedagogo, segundo pelo ineditismo e, e, e sem querer, espontaneamente, que também por ter se tornado uma referência, um projeto de sucesso. Então, eu fico muito feliz. E dentro dessa equipe que eu mostrei, tem jornalistas, tem gente de rádio, TV e internet, tudo misturado. E não deixa de ser o Libras para Todos, não deixa de ser um jornalismo de entretenimento. Eu espero que este conteúdo possa ter ajudado de alguma forma você que gosta desse tema. Eu agradeço a companhia até agora. Espero você em outro vídeo e um abraço e até o próximo.